O desmatamento em terras indígenas aumentou 74% em apenas um ano. O monitoramento do INPE foi realizado entre os meses de agosto de 2018 e julho de 2019. A Comissão Arnes de Direitos Humanos protocolou denúncia no Tribunal Penal Internacional contra Jair Bolsonaro, justamente por crime contra a humanidade e incitação ao genocídio indígena. E veja como o presidente reagiu a essa notícia hoje na saída do Palácio da Alvorada. Era uma denúncia contra o senhor por crimes contra a humanidade. Como o senhor viu isso? É brincadeira. Outra pergunta. O presidente da Fundação Palmares disse que não existe racismo no Brasil. Bolsonaro também foi questionado sobre o novo presidente da Fundação Palmares, ligada à Secretaria Nacional de Cultura. Sérgio Camargo, jornalista militante de direita, é contra políticas de cotas raciais e sempre afirmou que racismo no Brasil não existe. O repórter quis saber a posição de Bolsonaro em relação às afirmações de Camargo. Dá uma olhada. O presidente da Fundação Palmares disse que não existe racismo no Brasil, que a escravidão foi benéfica e que o movimento negro precisa ser extinto. O senhor concorda com essa frase? Bolsonaro, com firmeza. Na moral, não. Deus abençoe, cara. Fica firme. Não conheço pessoalmente ele. O PSOL entrou com uma representação no Ministério Público contra a nomeação de Sérgio Camargo à presidência da Fundação Palmares, que existe para promover a cultura e os direitos da população negra. E o TRF4, por unanimidade, rejeitou todos os pedidos da defesa de Lula e ainda aumentou a pena do ex-presidente no caso do sítio de Atibaia. Além de ignorar a decisão do STF, que faria o processo voltar à primeira instância na fase de depoimentos, o Tribunal de Segunda Instância manteve a sentença da juíza Gabriela Hart, acusada pela defesa de plágio por copiar e colar trechos da sentença de Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. Gabriela teve sentença anulada há 2 semanas por um desembargador do Paraná, justamente por essa prática. Bom, quem comenta as notícias hoje com a gente é Pedro Zambarda, do Diário do Centro do Mundo. Oi, Pedro, tudo bom? Bom, Thalita, tudo bem? Pessoal da TVT, estão me ouvindo bem? Tudo certinho, tudo bom, Pedro. Pedro, muitos juristas analisam esse julgamento e criticam bastante essa decisão dos desembargadores, principalmente porque eles foram contra uma decisão já tomada pelo Superior Tribunal Federal e recentemente, né? Eles foram, na verdade, contra o entendimento do próprio Supremo, né? Em cima de uma cláusula pétrea. A gente tem, inclusive, a questão da falha processual nessa condenação de segunda instância, que não foi ouvido a defesa no final do processo, obrigatoriamente, fora o fato da própria juíza ter feito copy-paste, o que nem foi considerado pelos desembargadores. Mas o que o pessoal fala, Thalita, tanto os juristas quanto o meio político, é que tem uma decisão política também, além da própria perseguição ao Lula, que a gente sabe que é notória de todo o setor das elites, mas o que o pessoal diz é que o Thomson Flores e o Gebran, além do próprio Sérgio Moro, eles pleiteiam uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O que se diz é que, inclusive, a pena tendo sido aumentada de 12 anos para 17, parece ser aí uma piada de muito mau gosto com a questão do antigo partido do presidente da República. A gente não sabe, não tem nenhuma prova a respeito disso, mas que parece um escárnio. E os 3 desembargadores, eles tomam a decisão conjunta para evitar os chamados embargos infringentes, as diversidades de embargos que a defesa do Lula poderia colocar se a dosimetria entre os desembargadores fosse discrepante. Eu ouvi realmente muitos críticos ao ex-presidente Lula usando essa hashtag Lula é 17 agora por conta desse aumento da pena. Fica parecendo que foi algo proposital, de fato. Agora, é claro que os advogados de Lula já disseram que vão levar esse caso ao Supremo Tribunal Federal por conta dessa discrepância em relação às decisões, né? O que acontece é que o TRF4, e eu tive o privilégio de acompanhar o julgamento por lá quando o Lula foi condenado pela primeira vez em segunda instância, ele pede a prisão na própria condenação, mas como a cláusula é pétrea na questão de prisões de segunda instância, não tem nenhum adicional que
solicitaria imediatamente, o presidente compareceu em todas as vezes que ele foi solicitado. Quando ocorreu o pedido de prisão, ele se apresentou em Curitiba e passou mais de 500 dias preso, sem nenhum trânsito em julgado. Então, a tendência é que o entendimento do Supremo se mantenha, ele tenha o direito aos recursos, mesmo se vier uma condenação no próprio STJ, em uma instância superior, e se o Supremo manter a composição que enfim, julgou o caso do ex-presidente nessa decisão, vai acontecer aquele entendimento que o ministro Gilmar Mendes expressa muito bem. Ele não é necessariamente pró-Lula, mas é pró um novo julgamento do ex-presidente, o que acabaria anulando as sentenças do Sérgio Moro. Tem vários meandros nesse processo, o próprio caso ter sido levado para Curitiba, e a gente vê que, na verdade, essa Lava Jato de Curitiba, esses magistrados do Paraná, eles realmente fizeram um uso político das instituições judiciárias. Pedro, o que você achou da reação do Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, a essas duas questões que foram feitas por jornalistas ali no Palácio da Alvorada? Primeiro, em relação à denúncia que foi feita à Corte Penal Internacional, e a segunda sobre a indicação desse presidente da Fundação Palmares. E Bolsonaro simplesmente dá de ombros, ri, ironicamente, cinicamente. O que você achou dessas reações? Olha, a questão do Tribunal Internacional é grave, mas a gente estava conversando com o DCM que a gente acha muito pouco provável que isso, mesmo se ele for condenado nesse tribunal, que isso gere uma sanção efetiva. O que acontece é que a imagem do Brasil está ficando muito mais arranhada. Cada vez mais arranhada, as acusações não são leves, ele está sendo acusado de incitador de genocídio indígena, o que, sem dúvida, principalmente nas relações, se você pensar em relações na Europa, não sou especialista no tema, mas é o que a gente vê no noticiário, vários países embargando produtos brasileiros que eram exportados diretamente para lá. A gente tem um correspondente na França que diz que realmente o governo Emmanuel Macron não está mais receptivo ao Brasil como era em tempos anteriores. Outros governos europeus vêm seguindo essa linha. Então, um tipo de condenação num tribunal internacional, justamente pela situação da Amazônia e das populações indígenas, coloca, assim, o governo em uma saia justa. Eu acho até que, das duas respostas, a pior de todas do Bolsonaro foi justamente sobre essa questão, porque ele não tem o que responder, e eu aposto que é uma questão que tira, assim, o sono dele, embora, por outro lado, a gente não possa ficar tão entusiasmado, porque isso não significa... O que pega para o Bolsonaro ainda é a rachadinha do Fabrício Queiroz, são as acusações graves envolvendo os filhos, é a questão da própria campanha do PSL, essa tentativa dele correndo de criar um outro partido. Eu acho que isso deixa o presidente muito mais estressado, mas, sem dúvida, a visão internacional sobre o governo dele não é nada boa. Agora, sobre esse novo presidente da Fundação, que é abertamente, não só que ele seja contra a política de cotas, mas é um paradoxo, né? Uma pessoa negra que tem comportamento racista. Eu digo que ele diz que não conhece pessoalmente a pessoa, mas parece que ele gostaria de ter conhecido, porque eles concordam totalmente nessa linha cruel com uma minoria que é tão violentada quanto o povo negro no Brasil, né, Thalita? Claro. Em relação também a essa questão da Amazônia, dentro desse debate entra a prisão dos 4 brigadistas lá no Pará, em Alter do Chão, que foram presos, acusados de terem começado os incêndios na floresta amazônica, em parte ali da região, e que vai muito de encontro com a fala de Bolsonaro no começo do ano, acusando os ongueiros de praticarem esses incêndios. Mas uma revelação, inclusive, que saiu agora há pouco no Intercept, mostra que a Polícia Federal desconfia das acusações que são feitas e não acha que há nenhum indício de crime cometido por esses brigadistas de fato, mas eles continuam presos. Tem uma mídia especializada que está cobrindo também essas questões da Amazônia. Pela manhã de hoje já tinha a notícia que os brigadistas não tinham nada a ver com as questões das próprias queimadas. E agora o Intercept veio com essa informação que, na verdade, a Polícia Federal já sabia da realidade, mas que o governo Bolsonaro, o que ele está fazendo? A gente viu até pela própria manifestação de Itamaraty na manhã de hoje. São questões diferentes, mas elas estão interligadas. O Itamaraty está considerando que o Estado brasileiro não é mais laico. Eles estão instrumentalizando as instituições do pior jeito possível, não é só na questão
do toma lá da cá, mas tem nitidamente uma agenda ideológica que visa justamente proteger madeireiros, proteger as pessoas que são as reais responsáveis pelos incêndios na Amazônia de qualquer responsabilidade, Thalita. Sim. Pô, geralmente tem alguma coisa mais engraçada pra gente comentar. Hoje é só assunto sério, hein, Pedro? É isso, muito obrigada pela conversa. Fica difícil. Quando a coisa mais engraçada da semana foi a Damares em silêncio, acho que a gente não tem muito pelo que rir, né, Thalita? A gente fica em silêncio também, né? Porque, enfim. Porque obrigada. É o que merece. Obrigada, Pedro. Um grande beijo pra você. Até mais. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.